Fala galera, tudo bem? Chegou ao fim a fase oitavas de final da Euro, a gente já tem as quartas definidas, sigo aqui improvisado, tentando gravar do jeito que dá em quarto de hotel, mas a gente tem, claro, bastante coisa pra falar, né? Dessa vez eu fiz o vídeo, vários vídeos pré-oitavas, então pra falar das oitavas vai ser um vídeo só mesmo, e dando uma passada geral, não vou entrar tanto em cada jogo, mas tentar passar alguns tópicos, alguns assuntos, alguns temas que podem ser extraídos de cada uma das partidas das oitavas. E acho que como ponto de partida, eu acho que tema interessante é algo que é até recorrente nesse tipo de torneio, né? Eu costumo muito falar da expressão margens mínimas, de como jogos de alto nível são decididos por detalhes e como muitos desses confrontos que mudam a história de um torneio, mudam a história da seleção, mudam o destino de muita coisa, eles têm jogos que têm detalhes em que são momentos em que o confronto pode ir para um lado ou para o outro. E aí, eventualmente, um time que vai acabar campeão lá na frente vai olhar para trás e a gente vai poder olhar para as oitavas e falar, dava para ter sido eliminado aqui tranquilamente. E é muito isso. Então, talvez mais da metade desses 8 jogos, talvez uns 5 jogos aí se enquadrem nesse perfil de jogos muito apertados em que a margem era mínima, de que a margem foi muito pequena e o resultado poderia ter ido para um lado quanto para o outro. Alguns resultados, alguns jogos bem interessantes, né? Áustria e Turquia prometia muito, foi um jogo interessante. Espanha e Geórgia foi um roteiro muito interessante também. Enfim, vamos seguir a chave, que aí a gente vai falando um por um desses confrontos, e aí depois a gente fala um pouco sobre o chaveamento das quartas também, mas aí eu vou ver se eu gravo um vídeo mais específico sobre as quartas, até para não ficar tão gigante como já tende a ficar com 8 jogos pra gente falar aqui. Para seguir a chave, vou começar então por Espanha e Geórgia. Espanha e Geórgia tinha a grande história do torneio, que era a Geórgia, contra o grande futebol do torneio, que é a Espanha. E o roteiro não poderia ter sido mais legal do ponto de vista de potencializar esse embate, né? Se a gente pensar, o início da Espanha foi muito forte, acho que no todo a Espanha mais uma vez deixa uma impressão muito positiva, é o melhor futebol em termos coletivos do torneio até aqui, e potencializando em muito as individualidades. Segue sendo um time muito forte nessas parcerias lateral-ponta, mas um jogo muito bom do Nico Williams, aliás, dessa vez Nico Williams e Lamine Yamal, os dois brilhando bastante, né? Mas, assim, embora o Nico Williams seja mais velho, ele chegou com menos projeção ao torneio do que o Lamine Yamal. E o Nico Williams fez uma partidaça contra a Itália e fez uma grande partida contra a Geórgia também. É um jogador que vai se valorizando muito a cada rodada. Agora, o fato da Espanha ter começado muito forte foi dando cara de um ataque contra a defesa e uma Mardashvili aparecendo e tudo, mas quando a Geórgia faz 1-0 no gol contra do Lenormand, que era a primeira escapada da Geórgia, porque até então a Espanha conseguia sufocar a saída de bola, e a Geórgia entrou num 5-3-2 e não no 5-4-1, ou seja, não abriu mão dos dois de frente, Mikhail e Kvaratskhelia, para tentar puxar o contra-ataque, só que a Espanha estava conseguindo empurrar a Geórgia para trás. Quando sai o gol, ali o roteiro estava espetacular, porque aí, independentemente do que acontecesse depois, aumentaria a urgência para a Espanha e aumentaria a confiança para a Geórgia. E de certa forma foi o que aconteceu, né? Porque se nos primeiros 15 minutos a Espanha estava jogando muito bem e a Geórgia estava com muita dificuldade. Depois do gol, que nasce de uma jogada completamente achada, que é a primeira saída da Geórgia do campo de defesa para o ataque, e aí vem o gol contra, isso dá uma mexida psicologicamente no jogo. A Espanha começa a cometer alguns erros, a Geórgia começa a acertar mais saídas. E o jogo se desenvolveu muito a partir disso e foi um grande jogo. Embora não tenha sido mais dramático, porque o jogo foi resolvido antes do apito final, no sentido de que depois do 3-1 principalmente, ali os 20 minutos finais do jogo, já são aquele jogo que você sabe que não tem como mudar mais a história. Mas o que aconteceu até lá foi muito interessante. E a Geórgia acaba tendo um baque duplo, né? Que quando sai o gol da Espanha, participação do Nico Williams, Rodri atacando a área, já era esperado, né? Era previsível que fosse um espaço em frente da área, poderia se apresentar como uma alternativa para a Espanha, e isso acontece durante o jogo, mas quando sai o gol de empate, né, o gol do Rodri, não sei se pior, mas tão grave quanto para a Geórgia foi perder o Kiteishvili. Porque o Mekvabishvili estava suspenso, né, por cartões amarelos. O Kiteishvili tinha perdido as primeiras rodadas por lesão, é o titular, e ele é o primeiro volante que mais qualifica a tentativa de reter a bola para fazer com que esse time tenha contra-ataque. Porque a Geórgia não é tanto o time de lançar a bola para ataque e os atacantes que se virem, não. É um time que tenta contra-atacar, mas trocando passes para potencializar essas arrancadas do Kvaratskhelia, do Mikhail. E a Geórgia perde no Kiteishvili o seu primeiro passador no meio campo, o primeiro volante. E como já estava sem o Mekvabishvili também, com isso a Geórgia acaba optando por colocar o Antonashvili, que não é um primeiro volante, então o Koshorashvili, que é uma das peças mais importantes, acaba sendo deslocado para dentro. Isso limita um pouco a participação dele, era um embate interessante que o jogo trazia também nessa faixa de centro do campo, e a Geórgia perde um pouco de força ali. É claro, a tendência já era a Espanha tomar conta do jogo, como já fazia durante quase desde o primeiro minuto.
Mas também é interessante como a Geórgia tem escapadas. A Geórgia passa a ter algumas situações. Chega a ter uns 3 contra-ataques mais perigosos. Inclusive na volta pro segundo tempo chega a ter também. Então assim, a Espanha vira, depois vence, vira um 4-1, mas não é que tenha sido um jogo fácil não. Foi um jogo sim, de uma clara superioridade do time que é melhor. A Espanha é melhor do que a Geórgia, ninguém tem dúvida quanto a isso. Mas acho que a Geórgia de novo deixou a sensação de que competiu muito bem dentro do torneio. Para passar para o próximo, né, ainda nesse lado da chave, a Alemanha superando a Dinamarca, esse é um jogo desses das margens pequenas e de como o futebol traz reviravoltas malucas dentro dos confrontos. É claro que deu a lógica a Alemanha passando, é claro que Espanha e Alemanha é o grande jogo dessa Euro em termos de projeção e de expectativa até aqui, pelo futebol das duas seleções, porque são as duas maiores campeãs da história da Euro e tudo mais, fora trocentos outros assuntos. Mas a Alemanha não teve facilidade contra a Dinamarca. A Dinamarca fez um torneio pouco convincente, mas a Dinamarca conseguiu em alguns momentos diminuir um pouco essa circulação de bola da Alemanha. Teve a surpresa na escalação com o Skov Olsen, que era quem iniciava essa marcação ao Toni Kroos muitas vezes. A Alemanha precisou ajustar isso mais uma vez, como tinha acontecido contra a Suíça, o Toni Kroos deixando de ser o zagueiro pela esquerda na construção de jogo e passando a ser o volante, com o Andrich centralizando. Como o Schlotterbeck substituiu o Tah, a qualidade de passe tendia a crescer e foi o que aconteceu, ele participa com lançamento pro gol, inclusive, mas assim, longe de ter sido um jogo fácil, tranquilo para a Alemanha. E onde estão as margens pequenas ali? Na reviravolta envolvendo o Andersen, né? O primeiro tempo tinha tido como destaques o Rudiger de um lado e o Andersen do outro. O Andersen zagueiro pela direita do trio de defesa da Dinamarca. Então foi uma surpresa para mim o Wirtz começar no banco, com a tentativa do Leroy Sané começando a partida como titular. Foi uma surpresa o Raum começar na vaga do Mittelstadt também, mas acho que principalmente a do Wirtz eu acho bem questionável. Porque Wirtz e Musiala combinam bem, porque o time vinha funcionando bem. Muito se falou sobre o Füllkrug poder começar o jogo, eu acho que não faria sentido para a partida, acho que o Füllkrug é uma ótima alternativa vindo do banco, até por ser um jogador que muda a característica do ataque. Mas para o melhor funcionamento do que a Alemanha se propõe a fazer, faz muito mais sentido ter o Havertz ali. E o Havertz, aliás, foi o melhor do quarteto de frente, embora tenha perdido chances claras, é verdade, mas foi o melhor do quarteto de frente da Alemanha nesse jogo. Criou bem, se movimentou bem, acabou desperdiçando chances claras. A Alemanha, no fim das contas, poderia até ter feito mais gols e poderia ter matado o jogo antes. Mas o Andersen teve aquela reviravolta do gol de um lado e depois o pênalti do outro. Então o gol que é anulado pelo VAR e no minuto seguinte vira pênalti para a equipe da Alemanha acaba sendo uma reviravolta gigantesca e que de novo é aquela história. Jogo equilibrado, a Dinamarca conseguindo limitar a produção da Alemanha, não era o jogo mais inspirado da Alemanha. A Dinamarca não que criasse muita coisa, estava muito na base da tentativa de bola para o Højlund. O Rudiger fez um grande jogo, a partida do Rudiger foi excelente nesse jogo. Talvez tenha sido o principal, para mim foi o melhor jogador em campo nesse jogo. E o Andersen que vinha fazendo um bom jogo depois, não só comete o pênalti, como é batido no passe em profundidade para o Musiala no lance do segundo gol, em que aí com o campo aberto a Dinamarca passou a ter muito mais dificuldade, né? Porque aí é uma defesa mais lenta, mais exposta, e a Alemanha conseguindo acertar o timing desse passe em profundidade, castigou. Poderia até ter castigado mais a Dinamarca. Esse era um dos confrontos legais, até pelo histórico, né? Foi final da Euro em 92, quando a Dinamarca foi campeã diante da Alemanha e tudo. A história da Dinamarca na Euro 92 é um capítulo à parte. Mas, no fim das contas, passou a melhor seleção também, embora tenha sido um jogo de detalhes, por tudo isso que eu citei. Ainda desse lado da chave, Portugal e Eslovênia, talvez a grande... É difícil falar né? Mas foi uma das grandes imagens dessa Euro. Aliás, foram algumas, né? A imagem do Cristiano Ronaldo chorando, e muito, depois do pênalti perdido. A defesa do Oblak diante do Cristiano Ronaldo. A falha do Pepe, a chance do Šeško, que é um lance que a Eslovênia vai se lamentar pelo resto da carreira do Šeško, sem dúvida nenhuma. A Eslovênia chegando pela primeira vez a um mata-mata de Euro. E a Eslovênia sai deixando uma ótima impressão. Não só por não ter perdido, né? No fim das contas foram 4 empates da Eslovênia, empatando contra times superiores no papel. Na fase de grupos contra a Dinamarca, contra a Sérvia, jogando melhor do que a Sérvia, contra a Inglaterra, fazendo um bom primeiro tempo. E o empate contra Portugal, que de novo mostrou uma ótima versão competitiva e organizada da Eslovênia. A Eslovênia fez um papel muito bom dentro dessa Euro. E Portugal, num jogo que pediria esse protagonismo com a bola, que é algo que Portugal se propõe a fazer, em termos de distribuição das peças, de ocupação de campo de ataque, de criação de um volume alto de chances, fez mais um jogo pobre. Um jogo de muita insistência em cruzamento para a área para o Cristiano Ronaldo, então tem muito aquela coisa de tentar extrair do Cristiano Ronaldo esse papel do finalizador, mas jogar a bola para a área diante da defesa da Eslovênia era facilitar o trabalho defensivo de uma defesa de um time, com Darkuzic, com o Biol, que fez uma grande Euro. A defesa da Eslovênia protegeu muito bem a sua área durante a Euro. Então, para Portugal,
Você tinha ali o João Palhinha como destaque, ganhando muitos duelos, desarmes no primeiro tempo, teve até bola na trave. O Rafael Leão tentando muito a iniciativa pelo lado esquerdo nas arrancadas. O Vitinha sempre dando demonstrações de muita qualidade técnica com a bola nos pés, muito critério para escolher o melhor passe. E aí a gente de novo entra, embora o Roberto Martinez tenha mudado, né, a escalação, escalou o João Cancelo pela direita, produz mais no ataque, é um jogador com mais qualidade, mais capacidade criativa de passe do que o Dalot tendo que ocupar uma faixa tão avançada do campo, o Nuno Mendes pela esquerda fazendo esse papel do zagueiro pela esquerda no momento com bola, o que limita a chegada dele ao ataque, mas é compreensível do ponto de vista de estrutura com bola, de um time que já tem o Rafael Leão pela ponta, ok. Agora, algumas decisões do Roberto Martins, mais uma vez, são questionáveis, né? O Vitinha ter sido o primeiro escolhido a sair é um ponto bem questionável, porque é o jogador que tem acrescentado essa capacidade de direcionamento, de distribuição no centro do campo. O próprio Rafael Leão saindo do centro do jogador que era quem mais insistia em jogada individual, que era algo que era necessário dentro do jogo, até para não virar só bola para a área para o Cristiano Ronaldo tentar brigar pelo alto com dificuldade, porque a bola não chegava para ele em grandes condições. Então assim, foi um jogo de Portugal pobre, dominou o campo de ataque? Dominou, mas a impressão que deixou mais uma vez foi decepcionante. É uma Euro até aqui de Portugal com mais dúvidas do que boas respostas. Portugal tem muito recurso individual, tem uma proposta de jogo que seria interessante de ver, porque existia uma expectativa de um Portugal mais convincente, mais produtivo, aproveitando melhor as peças do que na era Fernando Santos, e até agora tem sido Portugal frustrante, Portugal passando para o gasto. E foi o que aconteceu, ainda mais com o drama que virou, né? Como eu falei, assim, pênalti do Cristiano Ronaldo, a chance perdida pelo Chesco e o Diogo Costa sendo o grande protagonista, né? O Diogo Costa faz uma defesa extraordinária naquele lance que começa com a falha do Pepe, que é o Chesco perdendo o gol cara a cara, e depois pega os 3 pênaltis que foram cobrados, né? Pela primeira vez na história da Euro, um goleiro pega os três pênaltis batidos, pela primeira vez na história da Euro, um time perde os 3 primeiros pênaltis batidos, né? No caso da Eslovênia, e o Diogo Costa faz história, não só por defender 3 pênaltis e pela defesa que fez na prorrogação, e acaba virando o grande herói dessa classificação portuguesa. Uma pena o Ilicic ter perdido o pênalti dele, né, pelo personagem que e tudo, entrando já na reta final, não estava em grandes condições físicas para o torneio, mas só o fato dele ter disputado por uma Eslovênia competitiva, ainda que como um reserva que entrou em poucos momentos, já foi uma história legal, uma pena que tenha sido ele o primeiro a perder o pênalti ali dentro da disputa. Mas assim, a Eslovênia sai do torneio deixando uma imagem muito legal, Portugal segue no torneio deixando uma imagem bem questionável, claro que são expectativas diferentes pela qualidade que cada elenco reúne também. Mas vamos ver, porque Portugal vai ter pela frente a França. E aí a gente entra no outro jogo desse lado da chave. França e Bélgica, que era o mais esperado dos confrontos. E para muita gente foi o pior dos confrontos. Eu acho que tem formas diferentes de olhar para esse França e Bélgica. Eu entendo que foi, do ponto de vista de entretenimento, de diversão, um jogo muito aquém do que muita gente esperava. Não foi um jogo aberto, não foi um jogo com drama, não foi um jogo com grandes chances, não foi um jogo do talento individual criando oportunidades, mas do ponto de vista tático foi um jogo riquíssimo justamente porque os treinadores fizeram de tudo para travar essas situações. Então, as escolhas, desde as escalações, que geravam muita curiosidade, a distribuição em campo, as prioridades defensivas, o medo de assumir risco. Esse para mim foi o grande ponto. E claro, ele é interessante do ponto de vista estratégico para identificar táticas e estratégias, mas ele é questionável e criticável do ponto de vista de expectativa, de quem espera mais de uma seleção como a França ou de uma seleção como a Bélgica. Mas acho que as duas coisas não se anulam, não. Do ponto de vista tático foi muito interessante, porque a França optou não por um losango que vinha sendo especulado pela imprensa francesa, e sim por um 4-3-3 com Rabiot, Tchouaméni e Kanté no centro do campo e com o Griezmann virando um ponta pela direita, o que é discutível porque você tira o jogador mais influente na distribuição, na organização, na capacidade criativa de uma faixa de campo em que ele tem mais liberdade para cair pelos dois lados e participar mais do jogo. Então o Griezmann pela ponta direita eu acho que talvez seja uma forma de subaproveitá-lo. E traria consequências isso também, né? Por exemplo, ele naturalmente circularia um pouco mais por dentro, liberando o corredor. O corredor era o corredor do Koundé. O Koundé foi um dos grandes jogadores em campo. Koundé, Tchouaméni, Saliba foram alguns dos grandes jogadores da partida, provavelmente os melhores em campo. O Koundé sendo mais exigido ofensivamente e gerando passes para finalizações, foi o jogador que mais deu passes para finalização, cruzamentos perigosos, chegada ao fundo, até porque a Bélgica estava mais preocupada com o outro lado, natural, o lado de Mbappé e Theo Hernandes. Então o Domenico Tedesco escala o Carrasco como meia pela direita, né? Ele vai para um 4-4-2, muda radicalmente em relação às dúvidas que a gente tinha. Vai de Mangala, vai de Tielemans, vai de Luque Bacchio ou vai de Trossard. Os 4 ficaram no banco.
A Bélgica começou com um 4-4-2 com Openda e Lukaku na frente, o que já indicava uma tentativa de um jogo mais direto, com Jeremy Doku na esquerda e pela direita o Carrasco, e o De Bruyne jogando como uma dupla de meio-campistas com o Ananá. Ou seja, não era uma formação nova. O Domenico Tedesco usou isso ao longo dessa curta era Tedesco na seleção da Bélgica. E sugeria justamente uma tentativa de um De Bruyne lançador de transições. Era o desenho que se apresentava, né? Seria difícil a Bélgica tentar pressionar lá em cima a saída de bola da França, sabendo o risco que isso correria, isso geraria, porque daria espaço para a aceleração do Mbappé, por exemplo. Embora a França tenha começado o jogo sem um cara como o Dembélé, que vinha sendo importante há muito tempo na seleção, como esse driblador, muitas vezes do lado oposto. A França acumula jogadores pela esquerda, inverte e busca o Dembélé bem aberto para individualidade. Então essa França não tinha essa velocidade por esse lado do campo, mas tinha do outro lado o Mbappé, além do Theo. Então, por esse lado de Mbappé e Theo, a Bélgica passou a ter o Castagne e também o Carrasco. Então foi muito interessante como cada movimento era muito pensado e muito calculado, mas ao mesmo tempo era um pouco medroso demais, né? Era um pouco naquela de eu não quero arriscar um passe, eu não quero arriscar uma jogada que me desorganize para o momento em que eu vá perder a bola, porque se eu tiver minimamente desorganizado, o adversário pode correr. Se ele correr com espaço, ele tem grandes dribladores, ele pode acelerar e pode me castigar. Então o jogo dos dois lados foi muito essa leitura do até onde eu estou disposto a correr risco. E ninguém estava muito disposto a correr risco. Então acho que não acho que tenha sido uma proposta ruim da Bélgica, e não acho que tenha sido o resultado tenha sido uma prova de que foi uma abordagem ruim da Bélgica. Mais uma vez, margens mínimas. Uma jogada isolada, num momento em que a Bélgica até vinha criando, tinha tido o chute do Lukaku, perigoso, depois que o Mangala entra, a Bélgica consegue encaixar 2 contra-ataques, teve uma jogada com o Jeremy Doku acertando o passe por dentro, que também gera finalização. Então no momento em que a Bélgica já tinha até mudado um pouco o time, tinha empurrado o De Bruyne um pouco mais pra frente com a entrada do Mangala e tudo, mas a ideia continuava a mesma, só que a Bélgica demorou a criar. Primeiro, porque o Jeremy Doku foi bastante anulado por essa marcação, não só do Koundé, mas com o Griezmann ajudando muito por esse setor. O Tchouaméni controlando muito esse centro do campo, direcionando passes, fazendo lançamentos, finalizações de fora. O Saliba conseguindo se impor o jogo todo em relação ao Lukaku, praticamente. Então foi uma grande partida do Saliba. Então nesse jogo em que a França tem essa característica, né? A França confia na capacidade dos seus jogadores. Isso não vale só para os atacantes. A França não faz muita questão de dominar jogos. Isso ficou nítido nesse jogo, em que a França até teve mais domínio das ações, mas a França não faz questão de pressionar. É uma seleção que a Bélgica, por exemplo, queria somar opções de passe no campo de defesa para permitir, se a França cai nessa isca e sobe para marcar, é campo nas costas, campo para lançar. A Bélgica tinha 4 alvos para lançamentos: Carrasco, Jeremy Doku, Openda e Lukaku. Quantas vezes a Bélgica conseguiu incomodar a França em profundidade? Praticamente nenhuma, porque a França não tinha essa abordagem de subir com muita gente, de igualar para marcar o homem no campo de ataque, não. A França estava tranquila em esperar o que a Bélgica fosse fazer. A Bélgica tinha um jogador a menos no meio campo, raramente o jogo progrediu por ali. Pelos lados, a Bélgica não conseguiu potencializar os seus dribladores, a França controlou o jogo, também sem criar tantas situações assim. Então assim, eu acho que do ponto de vista de estratégia, foi muito interessante ver o que cada um tentou, o que cada um quis, e como cada um respeitou o adversário no sentido de não querer assumir risco. Do ponto de vista do entretenimento, o resultado foi um jogo bem mais travado, bem mais fraco, bem mais lento do que muita gente esperava. Então não foi um jogaço, mas foi um jogo bastante rico em detalhes. E esses detalhes fazem parte do jogo de alto nível, como é um confronto como esse, que era o mais aguardado, e acabou sendo o jogo decidido pelo mínimo detalhe, o Colomoni entrando. Acho até que era um jogo que pedia mais o Giroud, justamente porque o Giroud poderia ser um alvo na área, a França estava tendo cruzamentos, o Marcos Thuram tinha perdido chances de cabeça, a França sabe explorar o Giroud no pivô e o Giroud protege bem fazendo essa parede, o que ajuda até o Mbappé, que era no meio desse jogo tão ordenado, de tão pouco risco. O Mbappé era meio que esse agente do caos aí, no sentido de esse pode circular pelo campo, driblar um, tentar quebrar uma marcação, fazer alguma coisa diferente. Então acho que foi um jogo bastante interessante por vários aspectos táticos, ainda que não tenha sido uma grande partida. E no fim das contas, agora a gente vai ter, nesse lado da chave, Espanha, Alemanha, França e Portugal, 2 grandíssimos jogos. E aí, pra gente passar pro outro lado da chave, né? Começando por Romênia e Holanda, assim, como eu tinha falado em vídeos anteriores, pra mim a Romênia foi a seleção das 16 classificadas a que menos apresentou futebol para justificar que ela se classificasse. Curiosamente, passou na primeira posição do grupo. Ela teve como mérito, basicamente, proteger a própria área e acertar finalizações de fora na primeira fase. E contra a Holanda, foi o jogo de maior disparidade dessas oitavas. O jogo foi 3-0 e poderia ter sido 6, e não seria exagero algum. E mais uma vez, até dentro da questão de margens, né, eu falei das margens pequenas para alguns dos jogos anteriores, nesse caso a margem foi enorme. Mas curiosamente,
o 2-0 só sai aos 37 do segundo tempo também, né? Então, nesse sentido, o jogo, embora fosse de uma ampla superioridade da Holanda, era um jogo que tinha aquela coisa aquela pulga atrás da orelha. A Holanda não tá matando, a Holanda tá tendo a chance. Já podia ter feito 3, 4, 5 e continua 1-0. Uma bolinha da Romênia e o jogo pode ir pra prorrogação. Só que a Romênia ofereceu muito pouco, né? A Romênia fez 10 minutos iniciais bem bons, com uma postura que surpreendeu, pressionando saída de bola, dificultando os primeiros passes da Holanda. A Holanda começa a se livrar um pouco da bola para não cometer erro tão perto do próprio gol. E aí isso dá por alguns instantes a bola para a Romênia, o que gerou um outro problema, porque a Romênia não é um time confortável em tentar trabalhar tanto essa bola desde trás. Ainda assim chegou a ter uma jogada perigosa, um lançamento do Estante para o Denis Mann bater de fora. A Romênia é muito isso, né? O corte para dentro, para o chute de entrada da área. Mas aos poucos virou um jogo com um caminho muito bem definido e que também, de certa forma, era previsível. Eu falei sobre isso no vídeo pré, que era a questão do espaço às costas dos meio-campistas do 4-1-4-1 da Romênia. A Bélgica explorou isso muito bem contra a Romênia. Foi um jogo magro em termos de placar, mas poderia ter sido uma vitória maior. E a Holanda fez muito bem isso, porque Schouten e Reinders fizeram um grande jogo, os dois volantes da Holanda, e esses passes que esperavam um melhor ângulo para acionar o Xavi Simons circulando nas costas dos meio-campistas da Romênia, esses passes acabaram com o jogo. 1-0 sai justamente de um ótimo passe do Schouten encontrando o Xavi Simons nas costas dos meio-campistas, e aí depois vem a jogada do Hakpo, que mais uma vez vai se mostrando um jogador muito decisivo com a seleção da Holanda, né? E a partida dele foi muito boa, né? Gol, assistência, participação em lances-chave, mas o Xavi Simons foi muito importante recebendo, ainda que não tenha definido bem muitos lances, recebendo essa bola nessa altura do campo. Como alvo de passes entre as linhas, ele foi um caminho natural para fazer a Holanda ter tanta superioridade. Pela direita, um Dumfries de volta ao time, era esperado pelo cenário do jogo, foi surpreendente a Romênia, né? A escalação pelo lado esquerdo, Yanis Raj sendo utilizado como meia pela esquerda, sendo um jogador de menos intensidade para fazer a saída e volta no corredor que teria o Dumfries. Então o Dumfries muitas vezes foi acionado para entrar no primeiro tempo combinando bem com o Bergwijn, que foi uma novidade na escalação também, né? Não foi o Malen, não foi o Weghorst, que eu até imaginava que o jogo fosse pedir. Ele acabou entrando e já quando o jogo está decidido ali com 2-0, mas a superioridade da Holanda foi considerável. E aí, se a Romênia fez uma Euro bastante pobre, embora seja louvável ter conseguido chegar às oitavas, a Holanda teve a sua melhor atuação na Euro até aqui. Do ponto de vista de confiança e de estrutura de time, acho que foi animador, já que a Holanda não chegou com grandes expectativas na Euro, tá numa chave que meio que obriga a Holanda a assumir um papel de protagonista, né? Agora vai ter pela frente a Turquia. E aí a gente entra justamente em Turquia e Áustria, que é mais um desses jogos de margens mínimas, porque era um jogo muito esperado, um jogo alternativo, é verdade, mas um jogo que tinha o fato da Áustria ter passado em primeiro do seu grupo, um grupo da França, o grupo da Holanda. A Áustria, como time, né, coletivamente falando, um dos mais interessantes do torneio, ainda que individualmente não tenha tantos recursos para um drible, uma jogada individual, e o jogo pediu um pouco isso. Acho que foi interessante a abordagem no Montella. Existia muita dúvida sobre a capacidade defensiva da Turquia, principalmente em dois cenários, tendo que proteger a própria área e tendo que manter a bola diante de uma Áustria que é tão agressiva sem ela e que pressiona a saída de bola. E a ideia de baixar o Ayhan, volante, para jogar como zagueiro, não é uma função nova, ele joga de zagueiro, de lateral, de volante, foi interessante porque fez a Turquia variar para um 5-4-1 sem a bola, que funcionou não só para ter um jogador a mais na saída de bola, já que é um time que muitas vezes sai com dois zagueiros e dois volantes liberando muitos laterais, o que poderia ser um problema, os laterais viraram alas. Então a Turquia conseguiu sair da tentativa de pressão da Áustria, usando lançamentos para laterais numa faixa mais avançada. O Cadiolo é um ótimo lateral esquerdo, embora no início do jogo tenha sido um jogo frenético, maluco, o gol sai muito cedo, logo no primeiro minuto, né? Os escanteios foram fundamentais, o Arda Güler batendo os escanteios da Turquia, os dois gols nascem assim, o primeiro tem uma sorte, ou azar, dependendo da perspectiva, né? Um azar enorme da defesa da Áustria. O Demiral virando personagem, fazendo 2 gols. O Demiral que, se a gente for lembrar, foi mal na Euro passada, quando a Turquia foi muito mal, foi desastrosa defensivamente. Foi mal recentemente em jogos pela seleção, chegou muito contestado a Euro, perdeu a titularidade, Akaydin e Bardakti viraram a dupla titular. O Bardakti estava voltando ao time, o Akaydin cumprindo suspensão. Então o Demiral foi mantido no time e acabou fazendo 2 gols a partir de escanteios. Em cenários diferentes, porque o primeiro tempo teve uma Turquia desajustando a Áustria teve muita dificuldade porque não encaixou marcação, e a Turquia ao mesmo tempo com esse sistema, né, um 5-4-1 que na prática tinha o Arda Güler como um falso 9, digamos, virando mais um 10 no momento com bola e tendo os dois pontas entrando, né, de um lado o Yildiz, do outro lado o Yilmaz,
a Turquia conseguiu desajustar a marcação da Áustria. Então a agressividade sem bola de um time que sufoca não foi vista na primeira etapa. E, além disso, essas abordagens individuais, então muitas vezes o Sabitzer e o Schmid eram acompanhados com perseguições longas pelos zagueiros pelos lados, nesse caso o Bardakci pela esquerda e o Ayhan pela direita, e a Turquia conseguiu meio que obrigar a Áustria ao seguinte sentido: a Áustria é um time extremamente físico, seja para pressionar, seja para ganhar duelos, seja para tentar se colocar no campo de ataque. A Áustria ia precisar ser mais criativa e ia precisar ter mais individualidade para quebrar alguns desses encaixes de marcação. E aí só o Baumgartner tem um pouco mais disso em romper uma marcação com uma arrancada, uma mudança de direção. E ele foi o jogador mais perigoso da Áustria no primeiro tempo. Mas a Áustria não conseguia encaixar o jogo sem bola. E aí você quebra boa parte do que o time se propõe a fazer. Na volta para o segundo tempo, as substituições fizeram bem a Áustria, quando o Gregoritch entra para jogar junto com o Arnautovic, empurrando o Baumgartner para o lado, e aí vira uma Áustria mais ofensiva e apostando mais nessa ligação que fixasse a defesa da Turquia, mas para conseguir um pouco mais de parede para passe em profundidade. A Áustria tem 2, 3 boas jogadas ali, não aproveita, toma o segundo gol no escanteio, no momento em que a Áustria era melhor, mas a Áustria ainda reage também fazendo um gol a partir de escanteio e vira aquele final maluco com a defesaça do goleiro da Turquia já no finalzinho ali nos acréscimos. Poderia tranquilamente ter sido o empate da Áustria e aí sabe-se lá o que ia acontecer. Então foi um jogo, de novo, margens mínimas, um jogo muito interessante pelo drama, pela emoção, nem sempre pela organização ou pelo nível técnico mais alto, mas a Turquia passa, tá viva, vai pegar a Holanda desse lado da chave, tentando igualar o seu melhor desempenho em Euro, né? A Turquia foi semifinalista na Euro de 2008, quando nas quartas eliminou a Croácia, que era uma das sensações do torneio e tudo, acaba caindo para a Alemanha. Turquia e Alemanha uma relação enorme nessa Euro. A Turquia, aliás, Turquia e Holanda tende a ser um jogo muito interessante do ponto de vista das torcidas, né? A Turquia tem tido médias altíssimas de ingressos vendidos para turcos, até porque são muitos turcos ou de origem turca vivendo na Alemanha. Então esse jogo vai ser muito interessante do ponto de vista de clima, de atmosfera, além das questões dentro de campo. E pra gente fechar a chave, a parte de baixo desse lado, né? Que teve a Inglaterra contra a Eslováquia, e aí, mais um jogo. Margem mínima é pouco para descrever o jogo, né? Aí é o brilho individual no momento improvável que muda completamente a história. O jogo estava desenhado para ter a eliminação da Inglaterra contra a Eslováquia, e seria uma eliminação bem justa, tá? Embora no segundo tempo a Inglaterra até tenha melhorado, tenha criado alguma coisa, tenha tentado um pouco mais. Normal também, né? Tava no roteiro imaginar que a Eslováquia fosse cair um pouco o ritmo. No final do primeiro tempo a Eslováquia já não marcava tão bem quanto no início, mas a Eslováquia é outra seleção que se despede deixando uma impressão competitiva superior ao de antes do torneio. A Eslováquia fez uma bela de uma Euro. E aí tava na cara que a Eslováquia tinha um perfil de jogo que incomodaria a Inglaterra. E quando a Eslováquia faz um gol, aliás, o Strelec fez um primeiro tempo em que ele gerou muito jogo como pivô, né? O gol sai a partir disso também. O Shirans, que é um jogador que nem participa tanto do jogo, mas tem sido decisivo, aparecendo na área, fazendo gols. Coloca a Eslováquia na frente, a Inglaterra, assim, apesar de todo o recurso que tem em termos de profundidade de elenco para algumas posições e tudo, mais uma vez deixando uma impressão ruim até o Bellingham fazer o gol da Euro até aqui, né? O gol espetacular, um dos grandes momentos da Euro, como eu falei antes. O jogo de Portugal trouxe grandes momentos também, né? O choro do Cristiano Ronaldo, o pênalti defendido pelo Oblak, né? Para pegar as duas perspectivas, a chance perdida pelo Šeško, o Diogo Costa brilhando nos pênaltis, e o Bellingham fazendo o golaço que mudou a história do jogo, porque aí, além de ter dado uma sobrevida para a Inglaterra, muda o lado psicológico. O Harry Kane faz o gol logo no início da prorrogação e a Inglaterra acaba avançando tomando susto, né? Porque ainda tomou algum certo sufoco da Eslováquia na prorrogação, mas passa para pegar a Suíça. A Suíça que fez uma das grandes atuações dessas oitavas, tá? Talvez fique um pouco ofuscada, porque foi no início, né? Foi lá o primeiro jogo dessas oitavas, parece que já foi um tempão atrás. A Suíça fez uma partidaça contra a Itália. É verdade, uma Itália pobre, uma Itália de decisões muito discutíveis, de escalação, de formação, de substituição. A Euro, por parte do Spalletti, foi muito decepcionante. A Itália ficou muito abaixo do que poderia. Não que a Itália fosse um timaço, não que a Itália fosse favorita, mas o que se espera da Itália é uma boa capacidade coletiva a partir de alternativas e soluções táticas. E a Itália tem um treinador de bom nível de clubes e que poderia tranquilamente extrair mais do elenco que a Itália tem. Eu sei que fica muito automático e até fácil, aquela história do alvo fácil, falar, a Itália é horrível, tem um monte de jogador ruim, não tem jogador nesse nível. Não é bem por aí, claro, não é uma seleção repleta de craques, não é uma seleção, não tá entre os elencos mais fortes, mas a Itália tem um núcleo que dá para extrair muito mais competitividade do que a gente viu nessa Euro. É só a gente pensar, por exemplo, que a Itália fez, que era o time da Itália quando o Antônio Conte leva a Itália a uma ótima versão competitiva em Euro. A comparação com esse time agora, que poderia ter muito mais e não teve. Mas olhando pro lado da Suíça, uma bela de uma partida da Suíça.
seja pela questão dos encaixes agressivos de marcação e saída de bola, a forma como a Suíça encaixou individualmente e pressionou e não deixou a Itália sair jogando. E quando a gente fala da Itália, deixando todos os clichês de lado, tá? Muita gente fala, a Itália não tem futebol ofensivo, a Itália isso, aquilo, o que quase nenhum se aplica, no futebol mundial como um todo. A Itália hoje é uma referência em qualidade e coragem para saída de bola. Se a gente olha para o futebol italiano, a gente vai encontrar isso e com jogadores italianos tendo protagonismo nisso também. É verdade, a seleção da Itália em nenhum momento se aproximou disso dentro dessa Euro. Sofreu muito contra a Espanha, poderia ter sido goleada, e dessa vez perdeu sem oferecer muita resistência para a Suíça. Agora, ela tinha jogador para executar isso melhor. E a Suíça foi muito bem nessa marcação adiantada, mais uma vez com mudanças que geram retorno, né? Então, se a gente pensar, o Murat Yakin segue com um aproveitamento impressionante em relação às decisões que ele toma, o impacto dessas decisões para os gols, para as chances, para as vitórias da seleção da Suíça. A Suíça é outra que faz uma Euro muito acima, chegou com muita dúvida ao torneio pelo desempenho recente. O Murat Yakin quase foi demitido na época do sorteio da Euro e ele é um dos personagens porque ele vai achando alternativas e ajustes táticos de acordo com o adversário para fazer essa seleção ter um nível competitivo muito bom. E não é uma Suíça que ficou esperando a Itália para contra-atacar, não. A Suíça pressionava, desarmava e criava muito a partir de um time que produz muito por dentro. Dessa vez o Rubem Vargas voltou ao time e acabou sendo o grande personagem do jogo. Por isso que eu citava, né? Nos jogos anteriores o Rieder tinha sido novidade contra a Alemanha, foi importante, iniciou o lance do gol. Na estreia o Duá foi a grande novidade, fez gol. Na segunda rodada o Shaqiri foi novidade na escalação, fez gol. Então assim, todas as mudanças até agora foram muito felizes da parte do Murat Yakin. E mais do que isso, a estrutura de time está funcionando muito bem. Ainda que nesse jogo tenha tido dificuldades não, mudanças, né, necessidade. O Widmer estava suspenso, o Ndói acabou jogando como ala pela direita e não o Stérgio. Também foi uma decisão que era uma decisão arriscada a se fazer naquele momento. Você vai tirar um dos seus atacantes, o Ndói é um ponta, poderia jogar como ala, jogou como ala pela direita, mas não era onde ele estava atuando. O Webster segue como um nome bem importante, além de Xhaka e Akanji em estrutura de saída de bola, com o Ricardo Rodrigues se projetando pela esquerda. As dinâmicas pela esquerda são muito interessantes na Suíça. O Ricardo Rodrigues é o zagueiro pela esquerda que se projeta. O Webster é o ala pela esquerda que centraliza. O Rubem Vargas é o meia por dentro que abre na esquerda. Então tem uma escadinha ali pela esquerda de movimentos opostos que se complementam e geram confusão na marcação adversária. E a Suíça, assim, vai tentando criar espaços de superioridade por dentro. E até agora tem sido uma Suíça que trabalha bem as jogadas por dentro. Então tem sido um time muito interessante de ver pela bola jogada. Não é nem, nesse caso, por estrutura defensiva, nem nada, não. É pela bola jogada, por se propor a jogar com a bola, pela forma como supera meio campo adversário, por como consegue gerar vantagens. A Suíça faz uma bela de uma Euro até aqui. E agora vai ter a Inglaterra, que é um confronto interessante nesse aspecto também, né? As individualidades da Inglaterra, que coletivamente está muito abaixo, contra a coletividade de uma Suíça muito ajustada com qualidade técnica. Enfim, isso é assunto para um próximo momento. A ideia aqui era passar os jogos, os 8 das oitavas, fazer esse balanço bem geralzão aqui, falando sobre cada uma das partidas, e deixar no ar a expectativa para as quartas que vem por aí. O espaço está aberto aí para vocês, deixa aí sugestões, tópicos interessantes de Euro, enfim, que aí nos próximos dias eu vou tentando. Agora são menos jogos, né, se a gente parar para pensar. Quando acabam as oitavas, começa a bater um pouco aquela sensação de que tá acabando. Se a gente parar para pensar, são só mais 5 dias de jogos de Euro, né? Então tá se aproximando essa reta final de torneio. É isso, o espaço está aberto aí para vocês. Um abraço e até a próxima.